Bem, senhores, eu sou o professor Roberto Campos e eu vou estar acompanhando os senhores aqui nessa unidade curricular onde nós vamos tratar de geração de energia elétrica. Então, essa será a primeira aula de uma sequência de aulas que nós teremos fazendo a abordagem dos conceitos relativos à geração de energia elétrica. Eu sou especialista em engenharia elétrica e também com formação em em pedagogia para a educação profissional. Tá? Vou estar acompanhando os senhores aqui, eu quero que os senhores saibam que eu já tenho alguma experiência na área de formação profissional e eu também tenho um canal no YouTube onde eu tenho alguns cursos voltados para a área de automação, todos eles com videoaulas, tá legal? Convido os senhores a conhecerem o meu canal e convido os senhores também a assistirem os vídeos que eu tenho lá no canal, que são relativos à eletrônica, à elétrica e à automação também, que isso vai complementar a formação dos senhores, tá bom? Então esse daqui é o meu Instagram, convido os senhores a me seguirem. De vez em quando eu estou postando algum conteúdo lá que pode ser do interesse dos senhores no que diz respeito à educação profissional e o meu canal no YouTube, tá bom? Bom, então como eu disse aos senhores, a nossa unidade curricular aqui dentro do curso técnico dos senhores é geração de energia elétrica. E são os conceitos relativos à geração de energia elétrica que eu vou abordar aqui a partir de hoje com os senhores aqui. Bem, senhores, então eu gostaria de começar a nossa aula aqui fazendo uma abordagem do que seria energia, tá? Uma vez que a energia ela é um conceito diretamente relacionado aos eventos de geração de energia elétrica. Então, observem esse conceito. Energia, para a física, é a capacidade de realizar um trabalho ou ação, como movimento, luminosidade, aquecimento de objetos e assim sucessivamente. Então, os senhores observem que nós temos aqui alguns tipos de energia, tá? A energia, que no caso é o movimento, que está sendo fornecido aqui por esse ventilador. A energia, que no caso é o calor, que está sendo fornecido aqui por esse ferro de passar roupa. A energia, que é a luminosidade, que está aqui sendo originada por essa lâmpada. Então, os senhores observem que nesse caso aqui nós temos aqui três tipos de energia. E essas três formas de energia que nós estamos vendo aqui, nós estamos conseguindo através da energia elétrica. Então, os senhores observem que eu tenho aqui uma conversão de energia elétrica em outros tipos de energia. Então, energia de uma forma genérica, de uma forma geral, de um modo geral, pode ser movimento, calor, luminosidade, ou seja, algum tipo de trabalho, e nós podemos chegar, ou seja, conseguir qualquer um desses tipos de energia, de trabalho, e usar em nosso favor, no nosso cotidiano, através da energia elétrica. Muito bem, só que nada disso seria possível, ou seja, eu não teria a energia elétrica sendo convertida em outros tipos de energia se não fosse a corrente elétrica. E o que é a corrente elétrica, senhores? Então, os senhores já devem estar familiarizados com esse conceito, tá? Dado aí o tempo, né, de evolução dos senhores no curso dos senhores, mas eu trouxe para vocês aqui um conceito de corrente elétrica. Então, corrente elétrica é a corrida ou o fluxo de elétrons em uma determinada direção, ou seja, de um polo positivo para um polo negativo, e que pode ocorrer num material qualquer, ou seja, essa corrente elétrica ela vai ocorrer num condutor elétrico, beleza? Ela sempre vai ocorrer dentro de um condutor elétrico, desde que nos extremos desse condutor nós tenhamos uma tensão aplicada. Então, eu vou fazer uma abordagem aqui um pouco mais detalhada com relação a esses conceitos. Então, os senhores observem que, para que eu tenha corrente elétrica, eu preciso ter um circuito elétrico. Tá? E um circuito elétrico ele será composto, a princípio, de uma tensão. O que seria uma tensão? Então, um exemplo de tensão que eu trago para vocês aqui é uma pilha, tá? Que poderia ser também uma bateria, poderia ser a tomada elétrica da nossa casa. Tá? Então, a pilha, a bateria são modelos de tensão elétrica DC
e a tomada da residência dos senhores é um modelo de tensão elétrica AC, corrente alternada, corrente contínua. Tá legal? Então, senhores, a tensão ela vai ter que estar presente dentro do circuito elétrico para que nós tenhamos a corrente elétrica. Outra coisa, que toda tensão ela tem os seus polos, tá bom? O polo positivo e o polo negativo. Então, há de se considerar que, em se tratando de corrente elétrica, a corrente vai circular do positivo para o negativo dentro desse circuito. E essa corrente precisa dos condutores elétricos para ela circular. Então, esse circuito ele vai estar interligado em um dos polos da tensão, tá legal? Vai ser direcionado a um elemento consumidor, que eu já vou mostrar aqui, e desse elemento consumidor, esse condutor elétrico vai estar interligado no outro polo da tensão. Beleza? Ou seja, no polo negativo. Então, esse elemento consumidor, um exemplo desse elemento consumidor, no caso, seria uma lâmpada, mas poderia ser também uma resistência, poderia ser um motor e assim sucessivamente. Tá? Cada um desses elementos consumidores fornecendo de retorno um tipo de energia a partir da energia elétrica. Então, a lâmpada retorna a iluminação a partir da energia elétrica, o motor, o movimento, e a resistência à temperatura, o calor. Legal? Então, observem aqui que eu tenho aqui um modelo, tá? Um modelo bem simplificado de um circuito elétrico. Então, observe que nesse circuito nós começamos com o gerador. Tá? Na verdade, esse gerador ele é a tensão, é a partir de onde se origina a corrente, e toda a tensão ela tem os seus polos, o polo negativo e o polo positivo. Beleza? Bom, o circuito também tem um elemento consumidor, no caso do nosso exemplo aqui, do nosso circuito elétrico, que eu estou usando a lâmpada, e tem também os condutores elétricos. Então, um circuito elétrico ele não vai existir sem esses três elementos. Você tem que ter um gerador elétrico, no caso a tensão, você tem que ter um elemento consumidor, e quem vai fechar esse circuito entre o negativo e o positivo da tensão são os condutores elétricos. Observe que no caso desse circuito aqui, eu tenho também aqui um elemento, um dispositivo de manobra, que no caso seria uma chave liga-desliga. Então observe que quando a chave está aberta, eu não tenho corrente dentro do circuito, eu não tenho circulação de corrente, portanto o elemento consumidor ele não vai estar retornando a sua energia, ou seja, a lâmpada vai estar apagada. E com a chave fechada eu tenho corrente, portanto a lâmpada vai estar ligada, fornecendo iluminação. Beleza? Eu trouxe aqui também uma outra imagem, tá? De um circuito elétrico, onde a gente pega aqui um trecho do circuito elétrico, amplia aqui, para que os senhores vejam o deslocamento dos elétrons dentro do condutor, dentro do circuito elétrico. Beleza? Muito bem. Então, a partir de agora, vamos fazer uma abordagem um pouco mais direcionada para as formas de energia. Então, senhores, o químico francês Antoine Lavoisier, ele descreveu o princípio da conservação da massa e ficou famoso pela seguinte frase: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o que ele está querendo dizer aqui é exatamente isso, que você não cria energia, as energias elas já existem na natureza, e o que você faz é converter um tipo de energia em outro tipo de energia. Beleza? Vamos abordar isso com um pouco mais de direcionamento à medida que a gente for nos aprofundando aqui no nosso conteúdo. E o que acontece com a eletricidade que chega até as pessoas, que é produzida a partir de uma outra forma de energia? Então é isso que a gente vê aqui, que é isso que acontece. Para a gente falar de energia, em primeiro lugar, a gente tem que abordar uma classificação para os tipos de energia. Então, as energias, ou seja, qualquer energia, ela vai se classificar em energia potencial ou energia cinética. Então, um dispositivo qualquer, ele pode ter a energia cinética ou potencial, dependendo da condição que esse dispositivo estará, na condição que ele se apresentar. Então, observem nesse caso aqui, ó. Eu tenho um veículo, esse veículo aqui, nesse momento,
ele está freado, tá? Vamos dizer aqui que o freio de mão está puxado, ele está numa ladeira, então esse veículo ele tem uma energia, tá legal? A energia dele é uma energia potencial e ele está com essa energia sobre ele justamente em função do efeito gravitacional a que ele está submetido. Então observem que a energia potencial desse carro é justamente porque ele está numa ladeira. Se ele tivesse numa condição plana, num terreno plano, ele não teria essa energia que provavelmente, uma vez liberado o freio de mão aqui, faria com que ele se deslocasse. Então, essa energia, essa força que esse carro tem aqui, ó, na ladeira, com o freio de mão fechado, ele parado, é o que nós chamamos de energia potencial. Uma vez que esse freio de mão, que é o que contém esse veículo de se deslocar, é solto, esse veículo então passa a se deslocar. Uma vez em deslocamento, ou seja, o movimento do veículo, da energia do veículo, é que caracteriza essa energia como sendo uma energia cinética. Então a energia potencial é a energia que está armazenada, ou seja, o veículo, o carro, na ladeira, ele estava sob um efeito de energia, mas ela estava parada ali, tá? Contida, no caso do carro aqui, pelo freio de mão. Beleza? Uma vez que soltou o freio de mão, então você tem a energia cinética, que é a capacidade de exercer força e movimentar os corpos. Então, no caso do veículo aqui, a gente tendo o veículo sob o efeito gravitacional, uma vez que ele está numa ladeira e ele estando parado, contido, no caso, pelo freio de mão puxado, eu tenho sobre esse veículo uma energia potencial. Quando eu libero o freio de mão e o veículo desce justamente em função da força gravitacional, eu tenho ali a energia cinética. Então a energia potencial é a energia armazenada com o veículo estático, parado, e a energia cinética é a energia despendida pelo veículo, uma vez que ele está em deslocamento por força do efeito gravitacional, uma vez que ele está aqui na ladeira. Então, um outro exemplo aqui seria o caso das cachoeiras e rios. Então, observem que, quando a água está armazenada em uma represa ou em um rio localizado em uma montanha, ela possui energia potencial gravitacional. Beleza? Por quê? Porque ela está em uma posição elevada. Então, ela está lá, parada, armazenada, mas ela está numa posição elevada, numa condição de desnível. Beleza? Quando essa água começa a descer, essa energia armazenada se converte gradualmente em energia cinética, aumentando sua velocidade conforme cai ou escorre pela encosta. Então observem esse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo nós temos um armazenamento de água, tá? Essa água armazenada ela está parada e, portanto, ela tem uma energia potencial, mas uma vez aberta a comporta do armazenamento de água aqui, a água começa a se deslocar. Esse deslocamento da água é justamente em função do desnível do local de armazenamento. Então, senhores, aberta a comporta, a água passa a se deslocar, convertendo aquilo que era a energia potencial da água em energia cinética. Beleza? Então, a energia potencial ela é atribuída aos elementos que estão parados e a energia cinética a energia potencial ela se converte em energia cinética, uma vez que esses elementos passem a se deslocar em função de um desnível ou de uma força gravitacional. Tá legal? Então tá aqui, ó. Observem aqui que eu tenho o armazenamento da água, uma vez aberta a comporta, observe aqui, por força do efeito gravitacional, ou seja, do efeito do desnível, eu tenho o deslocamento da água. Esse aqui é o princípio da geração da energia elétrica a partir das hidrelétricas, mas isso a gente vai abordar mais para frente com mais detalhes. Beleza? Então vamos seguindo aqui. Então, energia potencial para água parada, energia cinética
para a água em movimento. Bom, senhores, mas agora que a gente já entende, né, os conceitos de energia potencial e de energia cinética, é interessante, antes de começar uma abordagem falando em geração de energia elétrica, os senhores entenderem primeiro o que é um gerador de energia. Porque essa conversão de energia potencial em energia cinética será responsável pela geração de energia elétrica, mas através desse dispositivo que é o gerador de energia elétrica. Então vamos fazer uma abordagem aqui bem sucinta, mas que esclareça aos senhores, que abra a mente dos senhores com relação ao que é um gerador. Os senhores devem ter estudado o gerador na unidade curricular de máquinas elétricas, tá legal? E é óbvio, essa abordagem que eu vou estar fazendo aqui é mais a título de relembrar aquilo que os senhores já viram anteriormente. Então, senhores, a conversão de energia potencial em energia elétrica é o princípio fundamental na geração da energia elétrica. Nos sistemas de geração, ou seja, lá na usina hidrelétrica, na usina eólica, nesses sistemas de geração, a energia potencial armazenada de diferentes formas, como a energia gravitacional da água em uma barragem, ou a energia química dos combustíveis, ou a energia do vento em movimento, ela é convertida em energia cinética para movimentar turbinas e outros dispositivos mecânicos. Então, na verdade, a conversão da água em energia potencial para a energia cinética tem a finalidade de movimentar uma turbina que, no final das contas, vai fazer girar aquele que é o gerador de energia elétrica. Tá? O gerador ele vai gerar energia elétrica uma vez que ele começa a girar. Tá bom? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do conceito do gerador. Então, geradores elétricos são máquinas que têm a capacidade de transformar em energia elétrica a energia mecânica acionada em seu eixo, através dos fenômenos magnéticos ou eletromagnéticos. Então, senhores, essa máquina aqui, que é o gerador elétrico, ele vai converter a energia mecânica, ou seja, a energia do movimento, a energia mecânica que é aplicada em seu eixo, fazendo ele girar, em energia elétrica, através de efeitos eletromagnéticos. Então aqui eu estou trazendo para vocês nessa imagem uma estrutura bem básica, bem simples do que é a estrutura de um gerador elétrico. Então observem que um gerador elétrico ele é composto por um rotor. Então o que é o rotor do gerador? O rotor ele é uma peça cilíndrica que tem um eixo, tá bom? Essa peça cilíndrica tem a responsabilidade de sustentar as espiras que vão compor esse gerador. Então observem que esse gerador ele é composto de espiras, ou seja, de um fio, tá? E lembrando que esse fio que vai ficar enrolado nesse rotor, ele tem uma parte inicial e uma parte final, tá? O início da espira e o final da espira. Essas espiras serão sustentadas pelo rotor, tá bom? E esse rotor ele vai ter que girar através da força mecânica que vai ser imposta aqui no seu eixo, tá legal? Então observe aqui que eu tenho aqui até em forma de manivela aqui o eixo do rotor, que vai ser responsável por fazer o rotor girar. Legal? Logo depois nós temos aqui as peças polares de um gerador. Então peças polares, senhores, nada mais é do que ímãs. Tá? Então todo gerador ele será composto por ímãs. Esses ímãs eles vão gerar um campo magnético ali. Esse campo magnético em contato com as espiras que estão enroladas aqui no rotor é que vão dar origem à corrente elétrica. Ok? Logo depois nós temos aqui os anéis coletores. Esses anéis coletores, senhores, eles estarão ligados um anel coletor no início da espira
que vai ficar enrolada lá no rotor, e o outro anel coletor no final da espira, tá? Eles estão lado a lado aqui. Lembrando que um anel coletor desse aqui, ó, ele está ligado no início da espira, que envolve o rotor, e o outro ligado no final da espira. Beleza? Logo depois nós temos aqui as escovas, tá bom? Essas escovas, elas são responsáveis por coletar a energia elétrica que está sendo gerada pelo gerador. Então, são nessas escovas que nós teremos condutores ligados, e esses condutores é que serão responsáveis por conduzir a corrente gerada, ou seja, fase e neutro, gerado por esse gerador elétrico aqui. Ok? E por fim, nós temos a carcaça do nosso gerador, tá bom? É a estrutura externa do gerador que vai acomodar todos esses dispositivos que os senhores estão vendo aqui. Então, senhores, esse gerador que eu estou trazendo para os senhores aqui é o gerador na sua forma mais básica, o que nos possibilita entender o funcionamento do gerador. Então, observem que o gerador, observem aqui, nós temos um gerador, nós estamos exercendo força mecânica no eixo do gerador, e é essa força mecânica que faz o rotor girar lá dentro do gerador, gerando a energia elétrica. Então observe aqui, ó, que a gente vai ver agora numa vista explodida, tá? Aqui o nosso rotor. Então observe que é o rotor girando, ó, aqui está o eixo do rotor. Esse rotor girando, ele produz a energia elétrica. Essa energia elétrica ela é gerada aqui nos anéis coletores, tá legal? E esses anéis coletores vão transferir a energia elétrica para as escovas. Essas escovas têm um condutor, esse condutor ligado no elemento consumidor, onde eu vou ter aqui fase numa das escovas e o neutro na outra escova, tá legal? Então esse é o princípio de geração, tá? Através de um gerador de corrente alternada. Então, pessoal, toda a conversão de energia potencial em energia cinética será com a finalidade de que uma força mecânica seja exercida no eixo de um gerador, tá legal? Esse gerador, uma vez entrando em movimento, ele gera a energia elétrica que vai ser coletada e direcionada para as redes de distribuição, conforme a gente vai vendo aqui à medida que a gente for evoluindo no nosso conteúdo, tá bom? Então, senhores, quais são os tipos de geração de energia elétrica mais comuns que a gente encontra, né, que a gente tem? São a geração, a energia hidrelétrica, que é a energia elétrica resultante do processo de geração numa usina hidrelétrica, energia eólica, né, a energia elétrica resultado da conversão da energia do vento, né, em movimento, do ar em movimento, energia solar, energia de biomassa, a maremotriz, tá, até o movimento das marés do mar. Através desse movimento é possível você fazer a conversão da energia, dessa energia do movimento, essa energia cinética das ondas do mar em energia elétrica. A energia geotérmica, que é a queima, né, de material biológico, né, bioquímico, na verdade não a queima, mas os vapores resultado de material biológico convertido em energia elétrica. A gente vai fazer uma abordagem aqui de todas essas formas de geração, combustíveis fósseis e energia nuclear, tá bom? Que a gente também vai abordar aqui. Beleza, senhores? Então, antes, obviamente, da gente começar a falar em geração de energia elétrica, é interessante a gente fazer aqui uma abordagem com relação à classificação dessas fontes de energia. Porque as fontes usadas para a geração de energia, elas podem ser renováveis ou não renováveis. Então a gente vai finalizar a nossa aula aqui agora, vendo quais são os tipos de energia renováveis e quais são os tipos de energia não renováveis. Então, fontes renováveis de energia
são aquelas que são respostas naturais, como a água, o vento e a luz solar. Então, é um tipo de energia, ela é renovável por quê? Porque a água ela se renova no solo por ela mesma, tá legal? O sol, ele é uma energia natural, tá? E o vento também. Então, são energias renováveis. A água, por exemplo, é um recurso finito, por isso é preciso atenção ao seu uso. Então, a gente já sabe que a gente consegue gerar energia elétrica a partir dos desníveis nos armazenamentos de água nas usinas hidrelétricas, só que a água, né, se a gente não tiver todo um cuidado ecológico, né, com relação à natureza e preservação do meio ambiente, a gente pode perder esse recurso. Já o vento e a luz solar são fontes inesgotáveis de energia elétrica, de energia renovável. Tá bom? As energias renováveis, elas também têm como característica, né? Elas são conhecidas como energias limpas, pois elas não liberam nenhum tipo de resíduo. Legal? Como, por exemplo, o dióxido de carbono, que é o CO2, na atmosfera no processo de geração de energia. Então, senhores, são energias ditas como energias limpas, justamente por quê? Porque quando você usa esses tipos de energia, água, vento ou sol, para a geração de energia elétrica, você não tem nenhuma liberação de nenhum produto contaminante da atmosfera no processo de geração. Tá legal? Que já não é o caso das energias não renováveis, tá? Por outro lado, as fontes de energia não renováveis são aquelas que são finitas e podem se esgotar em breve, como, por exemplo, petróleo, gás natural e o carvão mineral. Então, a gente vai fazer uma abordagem aqui a respeito das termoelétricas, tá legal? Então, nas termoelétricas, nós vamos ver que é usado a queima do combustível para você poder ter a energia mecânica que vai prover o movimento do eixo do gerador e ali a liberação de gases na atmosfera. Bom, além disso, essas fontes também são altamente poluentes, por isso não podem ser consideradas energia limpa. Então, é claro, quando você queima combustível para você ter movimento, para você girar o eixo de um gerador, você está liberando gases na atmosfera. Ok? Então, senhores, a gente finaliza aqui e na nossa próxima aula a gente começa a falar aqui dos principais tipos de energia renováveis e nos métodos de geração de energia elétrica. Tá legal? Então, aguardo vocês amanhã aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Valeu, pessoal!